Bom, boa noite a todos e todas. Tem um número aqui. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, irmão Roselito. Oi, Roselito. Grande homem. Boa noite. Pessoal, eu quero ganhar tempo então, e eu não quero cansar vocês. Eu quero aqui transmitir a tela. Dizia para Silvana há pouco, a aula de hoje para mim é importante porque todas as aulas são, mas é importante porque vai fornecer subsídios para a compreensão daquele período que nós chamamos de Idade Média, que será agora o período que nós nos debruçaremos, nos alongaremos um pouco mais nele, nos ateremos a ele, e é o período de formação do próprio Ocidente e formação da Igreja, um longo período de construção do que nós conhecemos como Igreja Medieval, né? E, em grande medida, também será o período em que gestará algumas instituições muito importantes em nossa própria temporalidade. Não é? O Estado, o chamado Estado-nação, as identidades nacionais, algumas tecnologias importantes, o contato com o novo mundo. Não é? Por que o contato com o novo mundo? Vocês verão que o espírito desbravador, há uma forja de um espírito aventureiro na Península Ibérica, e é justamente de lá que parte o patrocínio das grandes navegações, né, transatlânticas. Isso ocorre justamente porque eles são impelidos com um espírito guerreiro que é construído na Idade Média. E vocês compreenderão o que eu estou dizendo aqui na sequência. Eu não tenho dúvidas disso. Eu quero, então, trabalhar com vocês hoje essa aula, que é a aula de número 11, na nossa sequência, sobre o tema do fim da Antiguidade Clássica, no caso, né, da Antiguidade, ao Sacro Império Romano Germânico. Esses dois temas estão interligados, tanto o fim da Antiguidade como o nascimento do chamado Sacro Império Romano Germânico. E tem muita coisa interessante aqui, e nós vamos, de certa forma, fazer uma ponte com os nossos próprios contextos, para entender um pouco de nossas representações. Aqui, mesmo no estado de Goiás, tem muitas representações nossas que remontam a esse período muito importante da história do Ocidente. Tá, pessoal? A nossa história, a história de colonização da América, está intimamente entrelaçada com os destinos do Ocidente medieval. E nós veremos isso hoje. Bom, essa representação ao lado é uma imagem, uma pintura que representa o saque de Roma em 476. Lembrando que, como já disse a vocês aqui, o Império Romano do Ocidente, ele é criado basicamente em cerca de 390, né? Teodósio, o imperador, ele, antes de falecer, ele divide o Império Romano entre Oriente e Ocidente, e cada um dos seus filhos herda uma porção do Império. O Império, lembrando vocês que até esse período, desde 330, ele está deslocado, e a sua sede, o seu centro, é Bizâncio, a cidade grega, a antiga cidade grega de Bizâncio, rebatizada, reconstruída por Constantino, né, primeiro, como a nova Roma, em 330. Né? Nós temos o deslocamento da sede do Império, portanto, até 390. A partir de lá, dessa data, nós temos a divisão do Império Romano entre Ocidente e Oriente. Império Romano Oriental, Império Romano Ocidental. É preciso pontuar isso para vocês compreenderem aqui o desenvolvimento dessa grande trama que é a história do Ocidente. Então, a história do Ocidente tem uma alteridade imediata, que é a história do Oriente. O Ocidente só é Ocidente em razão do Oriente. Viu, pessoas? Isso é bom pontuar aqui. Não é? Vamos lá. Eu tenho aqui outra representação, é uma xilogravura, não é? Representando à esquerda
o rei bárbaro, entre aspas, ele era um érulo, um rei germânico, um soldado alistado nas fileiras do Império Romano, que foi, em grande medida, responsável, segundo alguns colegas historiadores, pela derrocada do Império Romano no Ocidente. Lembrando que é difícil pontuar com precisão o fim do Império Romano no Ocidente. Eu quero apenas aqui tentar fazer algumas provocações. Vocês que estudaram um pouco sabem que o Império Romano tem um marco de nascimento, que é com Augusto, e tem um marco final aqui no Ocidente. Alguns dizem que o marco é 476, onde Odoacro, que é este que está representado na tela, que eu divido com vocês, ele acaba despojando o último imperador, ele assassina o pai do herdeiro do Império Romano, que é Rômulo Augusto, o jovem que está em Ravenna. Ravenna é uma cidade importante que se torna um centro de poder na Península Itálica, né? E, naquele período, por volta de 476, esse soldado alistado nas fileiras do Império, sendo um érulo, um germânico, acaba se tornando rei de fato de toda a Península Itálica. Mas sob as bênçãos do imperador do Oriente, viu, gente? Porque lá o Império Romano continuou muito forte, sobretudo com o chamado Império Bizantino, que perdurará até o século XV. Só tombará no século XV, muito embora muito enfraquecido em seus anos finais, mas ainda por obra e graça da própria Igreja Romana e do Ocidente cristão, que por ocasião da Quarta Cruzada, no século XIII, passa por lá, em destino à Palestina, acaba saqueando Bizâncio, Constantinopla, enfraquecendo suas forças. Então, em grande medida, para provocar, Silvana, Cláudio, para provocar um pouco, hoje nós temos uma Turquia, nós já apresentamos aqui o lugar que Paulo nasceu, basicamente a matriz da igreja gentílica, a grande força da cristandade, o centro da cristandade, foi totalmente consumida, dominada pelo mundo islâmico. E agora, recentemente, Santa Sofia, a catedral construída pelo imperador bizantino, antiguíssima, com representações lindas do Império Bizantino, com iconografia cristã, belíssimas, foi agora transformada definitivamente em uma mesquita. Em grande medida, tudo isso é obra e graça do próprio Ocidente e também da própria Igreja Católica Apostólica Romana, que acabou subsidiando a Quarta Cruzada, que enfraqueceu o Império Bizantino. O final professor, Império, sim. Santa Sofia, então, foi remodelada. Porque ainda assim, há muito mistério. Há muito mistério sobre os destinos de Santa Sofia. O medo, principalmente dos historiadores, né, como eu estou assim, muito preocupado, essas coisas me preocupam, é que os vestígios daquela iconografia, que eu chamei aqui, já apresentei para vocês, o chamado ícone bizantino, que estão naquela antiga igreja, né, uma antiga construção cristã, possa ser apagado, destruído. E porque vocês sabem que o mundo islâmico, eles têm um problema muito sério com as imagens cristãs. Vocês viram, tem um autor muito querido, que é o autor de nosso livro Texto, que é o Franklin Ferreira. Ele é muito aguerrido. Então ele está sempre nas redes sociais, e ele colocou de ontem para hoje uma imagem que está rodando no mundo todo, de uma igreja da Europa que teve o símbolo cristão removido por um jovem muçulmano. Ele destruiu a fachada da igreja, retirando dela a cruz. Viu, pessoas? Infelizmente, em Santa Sofia deve acontecer isso, né, professor? Exatamente. Então, o destino pode ser trágico, né? E por trás, não se engane, aqueles que não dão valor à iconografia
Estão dizendo aí, o que tem? Que destruam os símbolos. Começa, gente, o símbolo tem um poder de convencimento, um poder de representação enorme. Os símbolos são história, né, professor? História contada de uma maneira que o consciente, o subconsciente grava melhor. Muito bem, Silvana, é isso mesmo. Dizia lá Gregório, né? Magno, as imagens são a Bíblia para aqueles que não sabem ler. Se tem razão ou não, uma coisa é certa, o poder das imagens e das representações é muito grande. É muito grande. E evoca imaginários. Imaginários, inclusive, cristãos. É óbvio. Então, começa por aí. Não é? Com essa iconoclastia, perseguição aos símbolos cristãos. A Bíblia é um símbolo cristão, gente. A Bíblia é um símbolo cristão. Então, a nossa própria fé, em grande medida, está sendo atacada, né? E o Franklin Ferreira dizia que os cristãos é o grupo religioso mais perseguido do planeta. Pessoas, ato seguinte, nós temos aqui nessa cronologia, você tem aqui 476, um possível marco dessa derrocada do Império Romano. A provocação é, o Império Romano, ele se encerrou no Ocidente em 476? Será que se encerrou no Ocidente mesmo em 476? Bom, no Oriente nós sabemos que ele continuou muito vivo, né? Aí nós aprendemos na aula passada que uma instituição justamente romana, uma instituição romana, herdeira de todos os símbolos romanos, aproveita a lacuna, o buraco no poder, e ela se agiganta. Em 476, a mesma coisa. Nós estamos falando lá do primeiro saque, né, de Alarico, em 410, no tempo do próprio Agostinho de Hipona, quando escrevia, por exemplo, a Cidade de Deus, né, e acaba afetando a sua escrita exatamente aquelas ameaças dos povos germânicos. Mas a igreja está lá. Eu falei para vocês do Papa da época, que era Leão I, que foi o grande articulador do Império e garantiu sobrevida até 476. Mesmo assim, a mesma igreja, não se enganem, ela sobrevive. Mais que tudo, esses chamados bárbaros, de bárbaros não tinham quase nada. Bárbaro era uma representação dos romanos, era uma pecha atribuída pelos romanos a todos aqueles que estavam fora de suas fronteiras culturais. Portanto, que não tinham as mesmas, a mesma cultura ou a mesma língua. Mesmo assim, nós percebemos nas aulas anteriores que esses chamados povos germânicos, à medida que foram sendo absorvidos pelo mundo romano, eles ganharam não só cidadania, mas também aprenderam, absorveram parte da cultura romana e foram absorvidos, inclusive, pelo próprio exército. Se lembram disso? Então, em grande medida, isso é responsável pelo enfraquecimento do Império Romano. É tão verdade o que eu estou dizendo que o Odoacro, que se torna o primeiro rei germânico, pagão, digamos assim, pagão não era nada, ele era cristão, ariano, ele assume o poder de fato em Roma, muito embora como cliente do imperador do Oriente. Tá, pessoas? Então, Odoacro Érulo, que é uma tribo germânica, ele é um rei bárbaro, dito bárbaro, germânico, mas era cristão. Cristão ariano. O que é o cristão ariano? Vocês sabem me dizer? O cristão que não cria, por exemplo, na Trindade. Na divindade de Cristo. Na divindade, principalmente a divindade de Cristo, entre outras coisas. E ele, segundo os nossos colegas historiadores, ele é flexível com a igreja continua fortalecida, e ela é a grande vencedora de fato, porque, ato seguinte, nós perceberemos que, com os outros governantes, a igreja acaba se aliançando, e ela é responsável, juntamente com os resquícios do Império Romano, por fundir com as representações e a cultura dos chamados povos germânicos, aquilo que ficou conhecido como Idade Média. Então,
A Idade Média, o feudalismo, é um produto direto da fusão do antigo Império Romano com as representações da Igreja Católica aliada, fundida aos povos germânicos. Por volta do V século, você tem lá embaixo, até o VI século, você tem o grande imperador cristão do Oriente, que é Justiniano. Justiniano, ele garante certa hegemonia no Ocidente ainda. Ravenna, por exemplo, está sob influência de Justiniano. Falei para vocês que Ravenna é um importante centro de poder na Península Itálica, mas lá o poder está intimamente ligado ao Oriente. E o imperador do Ocidente, quando ele cai, ele está exatamente em Ravenna. Você tem hoje em Ravenna ainda representações do Império Bizantino. A iconografia bizantina é muito presente na cidade de Ravenna, nas igrejas da cidade de Ravenna. Para vocês verem o entrosamento que aquela cidade tinha, que aquela região tinha, com o Império Romano do Oriente. Justiniano, aquele é o grande vencedor. Então, ele, de fato, ele garante o seu poder, inclusive, sobre o Ocidente nesse período aqui, Justiniano. E ele consegue, inclusive, recuperar parte de extensões de terra que foram perdidas pelo Império Romano, perdida para os povos germânicos, né? Isso dura um certo tempo, cerca de pelo menos um século. Um século depois, acaba sendo novamente reconquistado esses espaços pelos povos bárbaros. Esses povos bárbaros fatiam toda a Europa. O que nós temos posteriormente na Idade Média como feudos, ducados ou principados é produto direto dessa fragmentação, tá, pessoas? Isso é importante para compreender esse período que nós entendemos como a Idade Média. Justamente aqui, nesse período conturbado, olha só, conturbado período entre os séculos V e VIII. O que nós temos aqui, portanto? Entre os séculos V e VIII, nós temos a queda do Império Romano, pelo menos tomando como baliza 476, ou a fragmentação do Império, as invasões dos povos germânicos, certo? Sim ou não? Além disso, nós temos outro fenômeno, um fenômeno muito importante e que chega aos nossos dias, que é o nascimento do Islã. Mohammed, né? 570 ou 571, ele nasce em Meca, na Arábia Saudita, falece um pouco depois, no início do VII século, também na Arábia Saudita, em Medina, não é? Ele é considerado pelo Islã, pelos muçulmanos, o fundador do islamismo, o guerreiro de Deus e o grande profeta, aquele que unifica algumas tribos árabes e a partir de um espírito belicoso, guerreiro, ele, gente, é muito importante isso aqui, um período muito curto de tempo, cerca de 100 anos, o Islã cresce de tal forma que domina os principais centros da fé cristã. Inclusive, o centro de origem da fé cristã, lá no 8º século, 7º século já, ainda, né? Aproveitou as brechas. Hã? Aproveitou as brechas. Sim. Professor, o senhor quer dizer que eles criaram força ou o cristianismo cedeu a isso, enfraqueceu e houve esse avanço do islamismo? Diversos fatores, penso que contribuíram para isso. Primeiro, nós estamos falando aqui, do 5º século, do quê? Da derrocada do Império Romano, certo, gente? Romano. Aí você tem o quê? Antes disso, você tem a fragmentação de vastas extensões de terra na Europa, que foi promovida a partir das chamadas invasões dos povos germânicos. Então você tinha uma extensa região no Ocidente extremamente fragmentada. Não havia unificação no poder. A não ser no Oriente, com Justiniano aqui nesse período. Quer dizer, o Império Bizantino ainda está fortalecido lá, mas está muito distante do Ocidente. Muito distante. O que ocorre aqui? Aproveitando essas brechas, é o que a Silvana pontuou, aproveitando essas brechas e os conflitos da fé cristã. Gente, principalmente os conflitos, se lembram?
nas aulas anteriores, as heresias, como as heresias... Gente, diretamente as heresias, principalmente a heresia ariana, está relacionado a esse fenômeno. É incrível isso. Tá, gente, nós não podemos ter simpatia com a heresia mesmo, né? A heresia é muito perigosa. Muito perigosa. Então você tem, por exemplo, olha só, você não tem aqui em 476 um rei que é germânico, o primeiro que sobe no trono romano após 800 anos, e que agora, olha só, de estabilidade, né? E que agora ele é um cristão ariano. Lá no Ocidente, o imperador irá patrocinar um outro rei germânico para que esse rei tomasse a coroa de Odoacro, justamente por Odoacro ser um ariano. Quer dizer, os conflitos e as relações de poder entre Oriente e Ocidente, se lembram disso? Eu afirmei isso em outra aula para vocês. Para compreender hoje, gente, olha só, isso é sério. Para compreender as relações entre a Rússia e o Ocidente, é preciso mergulhar na história da igreja. Não é a Revolução Russa de 1917. Em grande medida, Hilário Franco Júnior, né, o historiador brasileiro da Idade Média, diz exatamente isso. Para compreender a tensa relação entre Rússia e o Ocidente, é preciso compreender a antiguidade cristã a partir da relação da igreja ocidental e oriental. Olha só o que nós temos aqui. O imperador lá no bizantino, lá no Oriente, patrocinando a derrubada do poder, né, do rei, que é um rei germânico que está no poder, que é Odoacro, mas pelo simples fato de ele ser ariano. É claro que ele está com medo de Odoacro invadir Bizâncio, né? Nós sabemos disso. Mas tá vendo, pessoal? E outra coisa, gente, lá na frente nós veremos isso, que também é interessante. Como que nós carregamos algumas representações que vêm de uma outra temporalidade que está presa a esse período do início e da construção da Idade Média, do período que nós chamamos de, que os renascentistas chamaram de Média Tempestas, né? Tempo médio. Olha lá. Então você tem aqui um conjunto de fenômenos para sintetizar e para facilitar a apreciação desse período, a construção desse período que nós chamamos de Idade Média. Nós temos, então, um período muito tenso, muito conturbado. Portanto, nós temos lá o quê? Enfraquecimento do Império Romano, derrocada do Império Romano, invasões dos povos germânicos, certo? E o crescimento de um fenômeno incrível que é o islamismo, que dentro de 100 anos absorve grandes faixas, grandes extensões de terra que antes pertencia ao mundo cristão, inclusive das origens do cristianismo. O Franklin Ferreira, na obra aí, ele vai pontuar que cerca de 2/3 do mundo cristão é varrido pelo Islã. É tão verdade, pessoas, que, olha só, eu trouxe um mapa aqui animado. Olha só para vocês verem o que ocorre aqui. Tá vendo lá? O mapa tá se apresentando para vocês. Vocês conseguem visualizar? Isso aqui é a República Romana. Roma, desde a fundação ao fim do Império. Tá vendo lá? Esse é o Império. Tá avançando. Tá em 140, 230, 300. Olha lá. De repente, olha só, 300, tá no 4º século. Olha o que acontece. Olha lá, Império Bizantino, tá ali já. Olha a influência dele lá na Europa. Cadê agora o Império? Olha aí. Já sumiu. Olha lá. Nascimento de Roma. Tá vendo? Olha lá. República, período republicano. Olha só, para ver tanto que essa representação ela facilita a nossa aprendizagem. Olha o Império. O Império avança rapidamente. Ó. Olha lá. 3º século começa a diminuir. Olha lá, tá? Avança, não avança mais, não. Olha, tá. Fragmentou. Você tem o Império. Professor. Sim? Boa noite, paz do senhor Rafael. Oi, Rafael. Quando esse Império Romano estava nesse auge
de domínio? Onde que estava esse Império Bizantino? Ou não existia? Como que era? O Império Bizantino, ele nasce, eu disse aqui no início da aula, no final do quarto século. Eu perdi o início, professor. Minha internet ela caiu. Eu tive que ligar lá na operadora para Olha só, regularizar. vamos recuperar aqui. Você tem um deslocamento do centro de poder de Roma, da Cidade Eterna, por Constantino. Constantino, ele inaugura a Nova Roma em 330, não é? Ele está construindo Constantinopla, que é uma antiga cidade grega chamada Bizâncio, lá no Bósforo. É grega a cidade, viu, pessoas? Então está muito distante de Roma. Muito bem. Então, Rafael, a partir de Constantino, você tem esse deslocamento do centro de poder. Mas o império é um só. O centro de poder foi deslocado, mas o império é um só. Mas lá em 390, no final do quarto século, nós temos um imperador, que é o Teodósio. Ele fragmenta o império, decide fragmentar o império em duas partes, deixando de herança para seus dois filhos. Quer dizer, o império no Ocidente fica para um filho e o império no Oriente para outro. Nunca mais o Império Romano será unificado, nunca mais. A não ser a partir das representações da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, o Império Romano passa a ter duas capitais, uma no Ocidente e uma no Oriente. Isso, dois centros de poder. Né? Só que Roma, ela, por conta das invasões dos povos germânicos e um conjunto de outras situações, influência do Império Bizantino, que é muito mais poderoso, o Império Bizantino se torna o grande Império Romano de fato, né, muito mais poderoso que o Império Romano do Ocidente nesse período, e ele tem uma influência muito grande sobre Ravenna. E é justamente lá, em Ravenna, que alguns imperadores do Ocidente viverão, e de lá eles governarão o Império Romano do Ocidente. E Roma perde um pouco a sua importância, e a única importância de Roma nesse período é a importância simbólica, né? Como antiga sede do Império, não é? Então, aí, a partir disso, nós temos, então, dois impérios romanos. Um império no Oriente e um império no Ocidente. Bom, alguns historiadores, como o próprio Gibbon, o inglês, ele diz que a baliza, o ponto, a data que se pode identificar a queda do Império Romano no Ocidente é 476, quando o rei dos Hérulos acaba invadindo e saqueando Roma, destitui o imperador, mata o pai do imperador, que é aquele que está, na verdade, governando, porque o imperador é muito novo, que está em Ravenna, que é Rômulo Augusto. Ele não mata Rômulo Augusto, ele acha ele muito bonito, muito novo, e acaba dando uma pensão para ele, mas ele se torna rei, de fato, muito embora, né? Odoacro, que é o nome desse monarca germânico, ele seja um cliente do Império Romano do Oriente. Ele manda as insígnias imperiais para o imperador lá no Oriente, lá em Bizâncio, e ele se submete ao imperador bizantino. Quer dizer, o Império Bizantino é muito poderoso nesse período. Muito poderoso. O único império que fará frente ao Império Bizantino nesse período é o chamado Sacro Império Romano Germânico, que é uma alternativa da Igreja, viu? Leão III, muito inteligente, né? Ele escolhe para ser espada da Igreja um rei carolíngio da dinastia franca dos carolíngios chamado Carlos Magno. E no Natal de 25 de dezembro de 800, ele convida o monarca franco para ir a Roma, e quando o monarca chega, surpreendentemente, sem esperar, ele coloca uma coroa na cabeça do monarca e o sagra imperador do Sacro Império Romano Germânico. O que significa isso, gente? Significa que a igreja, a partir do papado, cria o maior estado do Ocidente, que é o Sacro Império Romano Germânico, que ele só acaba no século XIX, incrivelmente, que hoje é a Áustria. Esse Franco é aquele espanhol? Hã? Esse Franco é aquele espanhol ou não? Não, o Franco espanhol é o chamado general, né, Franco, da época que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, né?
Não. Esse aqui é os francos é um povo germânico. Quer dizer, é um povo, é uma tribo, né? Entre tantas outras chamadas tribos germânicas que vieram de diversas localidades na Europa, principalmente no norte da Europa, né? E invadiram as regiões que outrora pertenciam ao Império Romano. Uma delas, né? Uma dessas tribos. E essa tribo, esse povo os chamados francos, eles foram muito importantes, porque eles venceram os demais concorrentes, as demais tribos germânicas, e deram uma hegemonia de poder, conseguiram certa hegemonia de poder no Ocidente e foram os responsáveis por dar a cara que a Europa tem hoje. Todos eles ali, principalmente alemães e franceses, eles acabam defendendo uma ancestralidade franca. Alemanha e França têm um mito fundador. E o mito fundador é, geralmente, Carlos Magno, que é o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico. Império criado pela Igreja. Viu, gente? Criado pela Igreja. Então, em outras palavras, o papado suplementou o Império Bizantino. Ele fez frente ao Império Bizantino. Então, quando eu recupero aquela afirmação do Hilário Franco Júnior, historiador, que para compreender as relações entre Rússia e Ocidente, é preciso voltar para a historiografia, essas relações que se dá entre Império Oriental e Ocidental, sobretudo a partir de referências cristãs, isso é muito importante. Muito importante, gente. Você vê que as raízes dessas tensões, desses conflitos, são raízes históricas e que perpassam as representações religiosas. É incrível isso. Professor, então o Império Bizantino surgiu depois da divisão, né? Que ficou sendo dois impérios, no caso de Roma. Sim. O Império Bizantino. O papado se levantou do lado do Ocidente. Sim, foi o grande. Foi o que fez frente a eles? É isso? Sim. O Império Bizantino, ele surge por causa do enfraquecimento do Império Romano Ocidental. Certo? Certo. Então, o principal monarca, a principal figura do Império Bizantino é tanto Teodósio como Justiniano, logo após Constantino. Então, mas as bases estão em Constantino, porque ele desloca o centro de poder para a cidade grega de Bizâncio, né? E funda a chamada Constantinopla. Então, a partir dessas referências, você tem a construção do chamado Império Bizantino, não é? E que faz frente ao Império Ocidental. Você tem, portanto, a partir de Teodósio, né? Então, 390, o Império Romano é fragmentado em duas partes. Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, que fica sob o governo dos dois filhos de Teodósio. Ato seguinte, por conta das invasões bárbaras, um conjunto de outras situações muito específicas aqui no Ocidente, o Império Romano do Ocidente, ele entra em colapso. Nós aprendemos aqui que ele não morreu. O Império Romano do Ocidente não morreu e ele vive até hoje em grande medida, viu, pessoas? O Império Romano ganhou sobrevida através de uma instituição milenar, poderosíssima, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Viu, gente? Através do seu papado. Exatamente, através do papado. Então, e o papado, pessoas, a Igreja Romana, Católica Romana, olha só para vocês terem ideia. Quando o Papa, lá no discurso de Natal, ele sai naquela janelinha e faz seu discurso, qual é o título do discurso do Papa? Vocês se lembram? Não lembro, não. Nem presto atenção. De Roma ao mundo. Ele fala isso mesmo. De Roma ao mundo. O que significa isso? Roma continua sendo o centro do mundo, pelo menos das representações da Igreja Católica Romana. O papado é a instituição mais poderosa do planeta, gente. A Igreja Católica, na América Latina, eles mandam ainda, em grande medida, muito embora o avanço do protestantismo
principalmente a partir de uma perspectiva pentecostal e neopentecostal, tem minado as forças do catolicismo aqui no Brasil. Mas ainda assim, a grande força do catolicismo romano ainda está na América Latina. Quer dizer, o Ocidente ainda tem essas memórias da igreja medieval, que continua a exercer o seu senhorio em grande medida. E a igreja romana é um Estado. A igreja romana é um Estado com pretensões universalizantes. Universais. É de Roma ao mundo, né, gente? Olha só. Por isso que ela é considerada o menor país do mundo, professor? Ela é o maior, um dos maiores países do mundo. Em termos de território, é menor, mas em termos de importância simbólica, meu pai. É o maior. É muito poderoso, meu irmão. Muito poderoso. Ainda é. Então, pessoas, olha só. Mostrei o mapinha para vocês, não é? Agora, olha o outro slide. O que nós temos aqui com a criação do Sacro Império Romano Germânico? Não disse para vocês que o Império Romano está fragmentado, não é? Está ameaçado. 476 seria o ano, né, o marco simbólico da queda do último imperador romano. Mesmo assim, Odoacro, que está no poder agora, sendo um rei bárbaro, germânico, ele é um rei cliente do imperador bizantino no Oriente, certo? Quer dizer que o Império Romano ainda continua tendo força no Ocidente a partir de uma perspectiva oriental, certo? Aí aqui nós temos, olha só, no século VI, final do quinto século ainda para o século VI, a figura de um monarca franco, de um rei bárbaro franco, chamado Clovis. Ele é muito importante na história do Ocidente, porque ele agora é um monarca em que a igreja identifica nele as suas esperanças de fazer frente ao Império Bizantino. E é um rei que não é ariano, ele abdica, ele renuncia ao arianismo e abraça a sé católica apostólica romana. Isso é muito importante para a história da igreja medieval. Nós temos o nascimento da igreja medieval, praticamente, né? A origem da igreja medieval, e não só da igreja medieval, mas do Ocidente medieval. Por quê? Esse aqui ele faz parte dos povos germânicos, mas de uma tribo franca. Os francos serão muito importantes na história do Ocidente. Nós carregamos as representações dos francos até hoje. Ato seguinte, ele era prefeito do palácio de Clovis, né? Que é Carlos Martel. Ele é praticamente o fundador do que nós chamamos de Carolíngio, ou dinastia carolíngia. Carlos Martel, gente, veja comigo aqui o que eu estou dizendo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não disse para vocês que o Ocidente, a Igreja Católica Romana, não em grande medida responsabilizada pela queda de Constantinopla? Ele enfraquece Constantinopla na Quarta Cruzada, quando invade Constantinopla e deixa ela em frangalhos. E ela não dá apoio a Constantinopla, mesmo tendo os mesmos imaginários, a mesma fé, em grande medida. Mas por causa das desavenças de poder, recusa a ajuda e ainda destrói, ajuda a destruir. O Ocidente ajuda a destruir o Oriente, o Império Oriental. Até que os turcos otomanos tomam Constantinopla no século XV, no final do século XV, Constantinopla cai. E o Império Otomano dura até 1922, quer dizer, até o século XX, a primeira metade do século XX. É incrível isso. Então, quando você olha para Istambul, para a Turquia, para tudo que está acontecendo lá hoje, em grande medida, é possível afirmar que há uma culpabilização direta do Ocidente. O Ocidente criou aquela situação. Agora, veja comigo aqui. Nós estamos na Idade Média, com Carlos Martel, olha lá, no século VIII, do 7 para o século VIII, né? Carlos Martel. Esse príncipe do palácio, ou prefeito do palácio da dinastia anterior à dinastia carolíngia, fundada por Clovis, ele se destaca como grande guerreiro e se torna o guerreiro salvador do Ocidente. Alguém aqui já ouviu falar da Batalha de Poitiers? Alguém já ouviu falar da Batalha de Poitiers? Eu já ouvi, mas eu não lembro o que é, mas eu lembro de
Olha ouvi aqui, falar. essa é uma representação da Batalha de Poitiers em 732. Olha lá. Ele é conhecido como Carlos Martel porque ele carregava um martelo de guerra e nas batalhas ele era muito violento e massacrava os seus inimigos, era um rei guerreiro com esse martelo de guerra. Ele é considerado o grande herói do Ocidente, responsável pela construção do Ocidente, porque na Batalha de Poitiers, em 732, ele, alguns historiadores, inclusive o Gibbon, atribui a ele a responsabilidade por impedir, gente, presta atenção no que eu vou afirmar, por impedir que o Ocidente fosse islamizado. Ele esbarra nos sarracenos, nos islâmicos, vindo da África, da região norte da África, e impede com que os sarracenos tomem de vez a Península Ibérica e grande parte da Europa, da Itália até Portugal. Então, ele é considerado, essa Batalha de Poitiers, veja bem, pessoas, essa Batalha de Poitiers é considerada a batalha fundamental que selou os destinos do Ocidente. Aí, nós podemos utilizar o se. E se não houvesse essa Batalha de Poitiers? Possivelmente não havia Ocidente. E possivelmente a Igreja, inclusive a Reforma Protestante, utilizando essas representações, possivelmente não havia nem Reforma Protestante no século XVI. Professor Fábio, só para me localizar, quando Constantinopla foi conquistada e o Império do Ocidente não fez nada, quem estava à frente no Império do Ocidente? Constantino III. Constantino III. A do Ocidente? No Império do Ocidente, no Ocidente, na época da conquista de Constantinopla. Tá. Nós estamos aqui no final do século XV, então você ainda tem um Sacro Império Romano Germânico, lembrando que o Sacro Império Romano Germânico já perdeu muita força no Ocidente, e estamos quase às vésperas da Reforma Protestante. Nós estamos no período dos humanismos já. Então você tem aquilo lá que nós conhecemos como o nascimento a gênese dos Estados-nações, não é? Como herança do fatiamento da grande extensão de terra no Ocidente, que nós conhecemos como feudalismo. Você tem um conjunto de ducados, principados. Então, você não tem assim, uma principal figura, a não ser o monarca francês, que é muito importante nesse período, né? Mas, assim, você não tem uma figura principal nesse período, a não ser o papado. O papado, ele é uma figura muito importante nesse período, né? Então, foi uma disputa de poder. Hã? A falta de intervenção ou a falta de uma manifestação do Ocidente em relação ao Oriente foi uma disputa de poder. Claro. Para você entender a lógica das conquistas, por exemplo, no Novo Mundo, você só entende as conquistas no Novo Mundo, as chamadas descobertas, a partir dessa lógica de poder. Vocês sabiam disso? Porque havia um espírito belicoso. Quando você vê as peças fílmicas representando a Idade Média, aquele período, você não tem a figura do cavaleiro medieval? Você não tem o mito arturiano, Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, né? Você tem todas as representações, o castelo medieval, com as grandes muralhas. Então, o que você tem ali? Você tem um espírito guerreiro que é produzido, que é forjado no Ocidente. E esse mesmo espírito guerreiro que vai construir o imaginário da conquista dos espanhóis e dos portugueses. Vocês sabiam? Não se pode compreender a conquista do Novo Mundo e a sanguinolência, inclusive, o espírito belicoso desse período, sem compreender a relação que se dá na Idade Média entre o feudalismo, a construção desse espírito guerreiro no feudalismo, mas, sobretudo, também numa dinâmica de concorrência com o Islã. O Islã. Mesmo com a Batalha de Poitiers, Carlos Martel impedindo que o Ocidente fosse islamizado, os sarracenos, os mouros que vieram da África do Norte, eles entraram na Península Ibérica
e produziram um espírito guerreiro muito grande. E havia um embate, foi muito tempo para expulsarem os sarracenos da Península Ibérica, e eles só conseguem fazer isso em Granada no século XV. Os sarracenos, os islâmicos, eles permanecem na Europa, né? Eles são empurrados, claro, lentamente, com aquele espírito guerreiro que é produzido no período, até Granada, e o último bastião do Islã no século XV, que corresponde aos tempos que vão produzir o espírito aventureiro das viagens ultramarinas. É incrível isso. E nós carregamos representações desse período, viu, gente? Olha só para vocês verem aqui. O que você vê aqui? Cavalhada de Pirinópolis. Exatamente. Quais são as representações que permeiam o imaginário das cavalhadas? Quem já assistiu uma cavalhada? É uma representação. Eu não É a representação da luta dos cristãos com os mouros, não é isso? Exatamente. Quem são os mouros aqui nessa representação? É a turma de azul? Não, os que estão de vermelho. Ah, eu também ia Os achar o mouros. contrário. Os cavaleiros, né, professor? O azul é a cor celeste. Então, é a cor dos cristãos na Península Ibérica. Essa representação das cavalhadas, que é uma criação da Península Ibérica, que vem de Portugal para cá, né? É uma tradição que trazem reminiscências, memórias desse espírito guerreiro que é produzido, forjado durante a Idade Média. Está vendo aqui a figura do cavaleiro? É uma figura medieval. E as representações é uma luta entre cristãos e os sarracenos, cristãos e mouros. Cristãos e mouros. Eles trazem representação desde a Guerra de Poitiers com Carlos Martel, mas, sobretudo, representações de Carlos Magno, o grande guerreiro cristão, fundador do Sacro Império Romano Germânico. Então, são representações que vêm para o nosso próprio tempo, que trazem reminiscências de uma outra temporalidade. Para vocês terem ideia como que essas representações, esse imaginário, foi importante na construção do que nós conhecemos como o Ocidente. Tudo isso sob as bênçãos da igreja. Quando você assiste uma cavalhada, a cavalhada está intimamente associado com o catolicismo romano. Vocês sabem disso, né? É. É uma festa católica, praticamente. Está dentro, né, do calendário. Não é do calendário litúrgico, porque é uma festa popular, mas está intrinsecamente ligada com o catolicismo. Para vocês terem ideia, os cristãos só saem para a batalha, nas cavalhadas, depois de receber a bênção do bispo. Vocês já viram isso? Já viram ou não? Eu vi na televisão um dia isso. Então, olha só, gente. Com Carlos Martel, o grande responsável por impedir a islamização do Ocidente, Carlos Martel é herdeiro, é o criador do Império Carolíngio. Lembrando que ele é prefeito do palácio de Clovis, que é o primeiro monarca bárbaro, monarca germânico, que nega o arianismo e abraça o catolicismo romano. Oh, que maravilha. Gente, mas isso, nós não desprezamos essas representações, esses fatos históricos, porque nós temos o Ocidente hoje, em grande medida, por causa disso. Olha para vocês verem, para vocês terem uma ideia. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana também ela foi muito importante na construção do Ocidente. Esses povos germânicos foram muito importantes na construção do Ocidente, que nós conhecemos como Ocidente, principalmente o Ocidente medieval. Tá vendo? É muita informação valiosa, não é, gente? Eu penso que sim. Sim, professor. Tá louco. Aí você tem outras... A gente... Sim. Pois tem que anotar tudo para não se perder nada. Para você compreender a Idade Média, você tem que compreender esses eventos, essas representações. É isso que vai construir o imaginário medieval. Alguém falou comigo? Eu, professor, desculpa. O senhor vai subir essa aula no YouTube depois? Sim. Não, é porque é muita informação, né? Pra gente rever, pra mim aprender. É muito interessante. Por isso que eu estou batendo e voltando. Estou contando com a aula no YouTube mesmo. Eu estou batendo e voltando para ver se fica mais claro. O que eu estou pontuando aqui é muito importante para a compreensão do Ocidente,
do fenômeno da Idade Média, das representações que nós carregamos da Idade Média, compreender exatamente esses eventos, compreender esses fatos. Isso é importante, não é? Compreender, por exemplo, a colonização, a lógica da colonização, a lógica do colonizador. Afinal de contas, chegou aqui, antes de chegar a espada, chegou a cruz, gente. A cruz e a espada andavam juntas, porque era o espírito guerreiro que foi forjado nesse período. Olha só. E às vezes a gente condena, né? Ah, que tragédia, não sei o quê. Gente, nem tudo foi tragédia. Gente, e outra coisa, lembrando que toda a história da humanidade, a história dos povos e das nações, é uma história sanguinária. Não há história construída sem violência. Não há. História construída com muito sangue, com muito suor. Inclusive a história da igreja. Incrível isso. Por quê, pessoas? Porque a nossa realidade foi tomada, foi assumida, foi assenhorada pela queda, pelo pecado. Então você vê isso em cada porção, em cada canto de nosso chão, de nosso planeta. E onde há uma comunidade, onde há um ser humano, existe tragédia, existe dor, existe sangue. As memórias das cavalhadas, é memória de batalha, é memória de sangue, é memória de suor, é memória de violência. A conquista, as memórias da conquista, né, do novo mundo, é memória de violência. É memória de muito sangue derramado. Olha só. E nós temos outras tradições aqui que são reminiscências dessas representações. Olha lá, além das cavalhadas. O repente. Eu gosto demais de repente. Vocês sabem o que eu estou dizendo? O repente é uma tradição musical nordestina, mas que tem raízes na Península Ibérica com os chamados trovadores. Os trovadores eram muito engraçados, mas eles também ensinavam através da canção, como, por exemplo, as chamadas canções de gestas. E essas canções de gestas, não sei se alguém já ouviu falar delas, por exemplo, a canção de Rolando, com os 12 pares de França, que era o guerreiro deixado na França para defender a cidade por Carlos Magno, enquanto Carlos Magno foi lutar contra os mouros sarracenos, e ele foi chacinado, ele foi trucidado pelos sarracenos, juntamente com seus 12 pares de França, mas se tornou exemplo do herói cristão que resiste à invasão dos povos islâmicos. Então, é a canção do herói, é a canção da vitória, não é? Então, é o espírito guerreiro medieval que está sendo construído e chega a nós através dessas reminiscências e representações e que encontra alguns vestígios, inclusive no repente. O trovador, a figura do trovador medieval, também é uma figura lacônica, né? Que produz também riso. Lembrando que o trovador ele traz alegria justamente a partir de um princípio de superioridade cristã que garante neste mundo tenebroso e ameaçado dos grandes castelos, dos grandes monstros, da ameaça sarracena, um pouco de paz e um pouco de alegria, por conta desse espírito aventureiro e guerreiro que foi construído nesse período. Tá vendo, gente? Isso é importante para compreender essas representações. Viu que ela é muito... ideia que nem do Nordeste, só do Nordeste. Sim, essas tradições do Nordeste são muito ricas. E geralmente, basicamente, gente, a viola, o violão. Você acha de onde veio a viola e o violão? Principalmente a viola. É a ferramenta, é o instrumento musical desenvolvido nesse período pelos trovadores. Né? A viola, ela é portuguesa, né? Está ali entranhada com a Península Ibérica toda, entre Portugal e Espanha, mas justamente como a representação, como um artefato cultural que era utilizado pelos trovadores para irromper a alegria neste mundo tomado pelas ameaças constantes, né, de um mundo tão sanguinário, esse espírito guerreiro que é construído nesse período. Então, nós temos muitas representações que rememoram a Idade Média, principalmente a Península Ibérica, né? Professor, o Jairo está pedindo para o senhor aceitar ele na aula. Bom, pessoas, já estamos avançados, eu quero só sintetizar com vocês e já estamos encerrando. Eu estarei editando o vídeo, colocando, portanto, no YouTube, na plataforma. Bom, nós verificamos hoje... Vamos continuar mais. Nós verificamos hoje alguns fenômenos
interessantes que estão relacionados à construção do que nós chamamos de Ocidente. Falamos de uma relação entre Oriente e Ocidente e que chega até a nós a partir de representações recorrentes que são teimosas em passar. Elas não passam, porque nós carregamos essas representações nas nossas tradições culturais, como as cavalhadas, o repente e a literatura de cordel. Em grande medida, essas representações são importantes para compreender o pano de fundo de construção da ideia de Ocidente, não é? O que nós verificamos, então? Olha só, nós verificamos o fim da antiguidade, o marco como fim da antiguidade, aquela antiguidade clássica, e a construção do Ocidente a partir do Sacro Império Romano Germânico, lembrando que nós temos importantes figuras nesse período que abraçam o cristianismo, mesmo sendo germânicos, mesmo sendo considerados bárbaros. Primeiro nós temos Clovis. Clovis é um importante rei franco, que abdica, que renuncia ao arianismo, que é uma espécie de cristianismo que não admite a divindade de Cristo. E ele se torna uma figura muito importante de resistência do Ocidente, que faz frente ao Império Bizantino, certo? Ato seguinte, nós temos Carlos Martel, figura importantíssima no Ocidente, porque ele é responsável por impedir, através da Batalha de 732 em Poitiers, ele é o prefeito do palácio de Clovis, e que se torna o fundador da dinastia chamada Carolíngia. Lembrando que essa dinastia é a grande responsável por construir a ideia de Ocidente em aliança com a Santa Sé, em aliança com a Igreja. Ele impede o avanço do Islã e, portanto, impede a islamização do Ocidente. Ato seguinte, nós temos Carlos Magno, sagrado imperador do Sacro Império Romano Germânico, em 25 de dezembro de 800, no Natal, isto é simbólico, o Papa Leão III vem com a diadema imperial e coloca sobre a sua cabeça. Esse ato da Igreja Católica Apostólica Romana, a partir do papado, garante a sua hegemonia sobre o Ocidente e cria as bases daquilo que nós conhecemos como feudalismo, a Idade Média e a manutenção dessa grande instituição que é a Igreja Católica Apostólica Romana no período medieval. Tá vendo, gente? Então, nós conseguimos sintetizar aqui, em grande medida, a nossa aula. Glória a Deus. Meus irmãos, foi um prazer encontrá-los por aqui. Na próxima aula, nós abordaremos um pouco, gostaria que vocês assistissem a peça fílmica O Nome da Rosa, produzido por Jean-Jacques Arnaud e baseado na obra homônima de Umberto Eco, o escritor italiano. Tá? Eu vou tirar aqui alguns pontos para discussão na próxima aula. Eu vou fazer perguntas para vocês a partir do que vocês viram no filme. Então, assistam o filme e venham preparados. O filme, professor? Como é que é o nome? O Nome da Rosa. Está no nosso cronograma. Se você entrar lá, vai ver, tanto no plano de ensino como na plataforma. O filme é O Nome da Rosa. A direção é de Jean-Jacques Arnaud e baseado na obra homônima de Umberto Eco, escritor italiano. O Nome da Rosa. Assistam o filme e eu faria algumas interrogações aqui a partir das representações da Idade Média que vocês encontram nessa obra. E todas as representações são da chamada Baixa Idade Média, né? O filme, ele representa um período, salvo engano, final do século XIII ou início do século XIV. No início da obra do filme, o cineasta faz questão... Na próxima aula, né, professor? Na próxima aula. Terça-feira. Pessoas, alguma coisa? Tá tudo bem? É muita informação, né, gente? A gente vai ver no YouTube novamente e vai gravar melhor. É isso mesmo. Pessoas, um abraço para vocês, então. Bom descanso. E nos veremos na próxima aula. Muito obrigada, professor. Continuemos. Deus, professor. Fica com Deus. Permaneçam comigo. Abram as câmeras. Um abraço.